E o Brasil, em 2024, já atingiu 408 mil casos prováveis de dengue. Mais de 60 pessoas morreram em função dessa doença. Outras 279 estão sendo investigadas. A última atualização do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde indicou que o Brasil possui mais de 408 mil casos prováveis de dengue somente neste ano. Só no Rio Grande do Sul, são 3.949 registros possíveis da doença. O número de mortes se torna ainda mais assustador. Somente nos 2 primeiros meses de 2024, 62 pessoas morreram. 279 mortes ainda estão sendo investigadas. Com relação à média nacional, a cada 100 mil habitantes, 201 casos de dengue são identificados. Porém, em alguns estados, esse número é maior. No Distrito Federal, mais de 1.700 registros foram feitos a cada 100 mil habitantes. Em número absoluto, Minas Gerais possui mais de 143 mil pessoas registradas com dengue. Os estados com menos casos estão inseridos na região nordeste do país, Piauí e Paraíba. Segundo o Ministério da Saúde, as mulheres são as mais afetadas, cerca de 54,9%. Já os homens, a porcentagem está em 45,1%. O Ministério da Saúde está dando total prioridade a essa ação. Ampliamos em R$ 1,5 bilhão o repasse de recursos para estados e municípios. Um centro de operações de emergências foi montado para analisar diariamente a evolução dos casos e mobilizar as ações de todos os órgãos envolvidos nesta ação. Esse aumento da doença no país tem levado os brasileiros a procurarem cada vez mais a testagem. As prefeituras têm oferecido o exame para identificar e tratar os casos. Além disso, medidas de combate também estão sendo promovidas nos locais onde aconteceu o registro do mosquito. Vários exames podem detectar a dengue. 3 deles podem ser feitos diretamente em farmácias. A testagem é recomendada no caso da presença dos sintomas da dengue, como febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo ou nas articulações, náuseas e vômitos, manchas vermelhas no corpo, cansaço e coceira. Os testes que pesquisam a presença do vírus da dengue devem ser feitos do 1º ao 5º dia de doença. São eles PCR viral, que pesquisa o material genético da dengue e é oferecido em laboratórios. Antígenos NS1, que pesquisa a proteína produzida pelo vírus na fase aguda da infecção. Também é oferecido em laboratórios ou em testes rápidos em farmácias. E o isolamento viral, que é uma técnica laboratorial de cultivo do vírus da dengue através de uma amostra clínica. Já a partir do 7º dia, podem ser coletados exames que pesquisam os anticorpos contra a doença no sangue do paciente. Eles são um teste rápido de anticorpos que pesquisam qualquer anticorpo contra a dengue e é oferecido em farmácias. E também os testes laboratoriais de IgM e IgG. É uma pesquisa e diferenciação de anticorpos que podem ser feitos em laboratórios. E lembrando que o pico da doença, pelo menos historicamente falando, aqui no nosso país, é entre os meses de abril e maio, que ainda estão um pouco longe de chegar. Então, durante todo esse tempo, ainda a gente tem ainda mais que intensificar esses cuidados contra o mosquito da dengue, mas também tem que ter muita atenção também ali nos meses de abril e maio, porque de fato como eu falei, no histórico aqui do nosso país, os 2 meses onde os casos aumentam ainda mais, Então a gente espera aí que com ações intensificadas, com medidas aí para evitar então a proliferação do mosquito, locais aí que para evitar de fato a questão de manter esses locais aí potes, pneus ou qualquer outra coisa que junte água, que a água fique parada, isso ajuda então na proliferação desse mosquito, Então tem que evitar aí nas residências, em apartamentos, em prédios, empresas, tudo que for que vê aí que está acumulando água, de uma maneira tenta virar esse material ou retirar ali da rua para evitar que essa água fique parada e que esse mosquito aí se propague ainda mais aqui não só pelo Rio Grande do Sul, mas também em outras regiões aqui do país. Então, muita atenção ainda, porque em outros meses, os meses com pico mesmo ainda estão para vir. Então, esses casos ainda podem, infelizmente, aumentar aqui no nosso país.
E ainda falando sobre a questão da dengue, com mais de 50 casos confirmados de dengue em Porto Alegre, a Prefeitura intensificou as ações de combate ao mosquito transmissor da doença. A capital vai contar agora com a ajuda do Exército no combate à doença. Mais de 40 bairros da capital estão em estado considerado crítico de infestação por dengue. São mais de 50 casos identificados em 2024, número 10 vezes maior em relação ao ano passado. Algumas ações foram adotadas na cidade para frear o avanço da doença. Equipes de combate a endemias percorrem as ruas e casas dos bairros para identificar focos do mosquito transmissor da doença e informar os moradores sobre os cuidados necessários. É importante que as pessoas permitam o acesso dos agentes no pátio para fazer a vistoria. Os profissionais estão identificados com colete azul, crachá e matrícula. A Prefeitura da capital também confirmou a ajuda do Exército. Um efetivo composto por 80 militares divididos em 20 grupos vai se somar aos 80 agentes de combate a endemias. As equipes vão estar nas ruas para detectar possíveis focos. Em todo o estado, são mais de 3 mil casos confirmados de dengue. A maioria dos registros foi de contaminações contraídas dentro do território gaúcho e cerca de 2 mil estão em investigação. Na última sexta-feira, a Secretaria de Saúde confirmou a terceira morte pela doença no Rio Grande do Sul. A vítima é uma mulher de 71 anos, moradora de Santa Rosa, no Noroeste, região com mais casos confirmados da doença no ano. Então, aí mais uma morte confirmada aqui no nosso estado, a terceira, então, em 2024. E aí, querendo ou não, acaba também aumentando o número nacional, né? De 62 mortes confirmadas em 2024 em todo o território nacional, agora, então, passa para 63. Infelizmente, esse número aí aumentando, apesar de ser só os primeiros meses de 2024.